Você sabia que uma mulher de alto valor pessoal sabe comunicar o que deseja e tem critérios claros e bem definidos? Eu sou Dulce Ferreira, coach de relacionamentos, e hoje estou aqui com mais um conteúdo para te ajudar a reconhecer o seu alto valor pessoal. Porque eu desejo que você daqui para frente não aceite menos do que você merece em seus relacionamentos e em outras áreas da sua vida. Sempre te lembrando que aqui nessas aulas eu vou falar com você sobre um padrão de comportamento, a qual a maioria dos homens se encaixa, mas não das exceções a esse padrão, tudo bem? Na aula passada, eu falei com você sobre a razão pela qual ele possa estar te deixando para segundo plano. E hoje eu quero te falar sobre a sua comunicação e critérios e como esses aspectos interferem na leitura que ele faz sobre você. No geral, os homens se atraem por mulheres que, além de pra cima, são autoconfiantes. Isso porque elas geralmente são criteriosas, equilibradas e sabem muito bem o que elas querem. Elas sabem como comunicar os seus critérios de forma positiva, sem parecer chatas ou exigentes demais. E por outro lado, elas não aceitam menos do que elas merecem. Ah, Dulce, legal, mas como que eu faço isso? Você faz isso sabendo perguntar, sabendo argumentar, sabendo como avaliar, sabendo analisar e também sabendo se posicionar diante dos fatos, decidindo o que se enquadra ou não nos seus critérios. Eu vou te dar um exemplo de algo que talvez já tenha acontecido com você em algum momento ou com uma amiga próxima a você. Digamos que você conhece um homem e ele fala pra você algo do tipo: eu não sei muito se eu quero me envolver num relacionamento sério agora. Tô com muitas questões do trabalho, muitas outras coisas pra resolver. É bem possível que essa frase seja familiar para você. Então, eu quero falar para você sobre o padrão de comportamentos femininos diante dessa mesma frase. Existem mulheres que, diante dessa frase, elas vão fazer a egípcia. Elas vão ignorar os fatos e fazer que elas não entendem. No geral, a mulher que age assim, ela age porque ela não sabe como lidar com essa situação. Pode ser que ela acredite que ela não tem argumentos suficientes, pode ser que ela não sinta que saiba se posicionar, ela não tem ideia de como cobrar sem parecer a exigente, a chata, a grudadinha. E com isso, ela vai levando a vida no lema do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Ela literalmente vai pagando para ver no que vai dar. E ao mesmo tempo, enquanto ela paga para ver no que vai dar, ela vai oferecendo para ele os benefícios e privilégios de um relacionamento. Só que olha que interessante, isso sem que ele tenha que assumi-la como uma parceira. Ou seja, ele assiste o show sem ter que pagar o ingresso. E ele vai conduzindo ela da maneira que ele quer, porque ele está ditando as regras e ela simplesmente segue. Existe um outro modelo de mulher que vai se posicionar de uma maneira um pouco mais extremista, ou 8 ou 80. E diante dessa mesma situação, ela coloca todas as cartas na mesa. Ela fala que ela tá para um relacionamento sério, que ela não é palhaça, que ela não vai aceitar ser usada por ele e corta todos os canais de comunicação e possibilidades com esse homem. Essas mulheres são mulheres que no geral já se machucaram tanto que agora partem para o tudo ou nada. Sem poderá o momento certo de colocar as coisas. Elas querem tudo para ontem. E na maioria das vezes elas colocam esses fatos fora de um contexto para ação. Felizmente, existe um terceiro grupo de mulheres, que são mulheres que estão constantemente se desenvolvendo como pessoas, sabem ouvir além das palavras e que por isso elas agem com a suspensão do julgamento. Elas aprenderam a analisar e verificar os fatos, para então elas formarem o seu próprio ponto de vista diante desses fatos. Uau, Dulce, mas como que elas fazem isso? Utilizando a mais poderosa ferramenta de comunicação, a arte de fazer as perguntas e fazer as perguntas certas. E dessa forma, elas conseguem identificar se o que este homem está falando é uma tentativa de se proteger para ir com calma no relacionamento ou se de fato ele está se esquivando de compromissos futuros. E aqui vai um adendo. Vale lembrar que o homem leva em média 3 meses para assumir se ele está ou não num relacionamento sério. E um intervalo de, em média, 3 meses, dá sim para você perceber a outra pessoa e saber, inclusive, o que você pode ou não esperar dela. Para pensar, quanto tempo levam em média os reality shows? E o prazo de experiência das empresas? Pois é, em média 3 meses você tem sim como conhecer uma pessoa e saber se vale a pena ou não investir nela. Por isso, quando você se coloca como observadora e não como juíza da razão, você consegue entender melhor o histórico de relacionamento desse cara, analisar o que você considera importante para decidir se vale ou não a pena você investir o seu tempo nele. E aqui eu quero dar uma dica valiosíssima para você. Aprende a ouvir além das palavras. Enxergue a congruência entre o que ele fala e o que ele faz. Lembra também que ninguém quer ser colocado contra a parede. Você também não quer. Então, quando você ouve algo do tipo:
eu não sei se eu quero um relacionamento sério nesse momento, e se posiciona suspendendo o julgamento, você começa a separar o joio do trigo e verificar se os sinais que ele está dando faz com que valha ou não a pena se envolver com ele, ou mesmo se ele quer um relacionamento sério com você ou não. Lembrando que nessa decisão de querer ou não um relacionamento sério, os seus comportamentos e as suas atitudes vão ter um grande peso nisso. Bom, além de considerar essas 3 características do comportamento feminino, eu quero te dar algumas dicas para que você possa melhorar a sua comunicação consigo e com seu parceiro. Primeiro, seja consistente e decidida consigo mesmo. Tome a decisão de estabelecer critérios. Crie parâmetros para você mesma, definindo o que você considera fundamental para você, em que contexto e dentro de qual prazo. Lembra que eu falei para você na primeira aula sobre sair da curva do rio? Aqui está um passo importante para você. Segundo, aprenda a comunicar os seus critérios de maneira que demonstre respeito aos desejos e valores dele. Em outras palavras, exponha os seus critérios como algo que você traz consigo, enquanto você respeita o fato dele talvez ter desejos e opiniões diferentes, que possam levá-lo inclusive para direções diferentes da sua. Terceiro, seja positiva e aprenda a falar com a voz, com a expressão facial positiva, porque isso tudo vai te ajudar a trabalhar a sua atitude mental, que consequentemente passa a ser mais positiva. Aqui é muito importante que você se desapegue da resposta que você quer ouvir, porque quando você fica muito apegada numa determinada resposta, a um determinado resultado, você pode transmitir uma certa insegurança antes mesmo dele ter a chance de processar a sua resposta. Procure não falar das suas necessidades e, em vez disso, fale dos seus desejos. Aqui também é interessante que você se desapegue da resposta que você quer ouvir, porque quando você fica muito apegado a uma determinada resposta, a um determinado resultado, você pode transmitir uma certa insegurança antes mesmo dele ter a chance de processar a resposta. Então procure não falar das suas necessidades e, em vez disso, fale dos seus desejos. Isso assegurará que ele te escute e veja o diálogo de uma maneira positiva, e os seus critérios como algo desejável para você e não impostos. E agora que você tem essas diretrizes, o próximo passo é simples. Digamos que ele tenha te dito: eu não sei se eu estou pronto para um relacionamento sério. É claro que você não quer encostá-lo na parede, mas por outro lado, talvez você não queira que esse discurso abra margem para um relacionamento aberto, por exemplo. Então, como que você se posiciona diante desta situação? Deixando claro a sua compreensão para a colocação dele, mas também falando logo no início o que você está procurando num relacionamento. Atitudes como essa vão fazer ele entender que você é uma mulher que se respeita e que, portanto, deve ser respeitada. Essa postura não é de forma alguma uma postura arrogante ou de superioridade, mas mostra que você não está desesperada, que não está completamente disponível para qualquer relacionamento e que não está buscando um relacionamento a qualquer custo. Mostre para ele que você tem uma vida interessante e que por isso você vai escolher com quem você vai compartilhar a sua vida. Com um homem que demonstre merecer o seu tempo, o seu carinho, a sua atenção. Entenda que uma mulher de alto valor tem estratégias, inclusive para dirigir a relação da maneira que ela acredita que vale a pena. Ou simplesmente cair fora se ela entender que ele não se encaixa no perfil de parceiro que ela procura. Essa postura não é de forma alguma uma postura arrogante ou de superioridade, mas mostra que você não está desesperada, que não está completamente disponível para qualquer relacionamento e que não está buscando um relacionamento a todo custo. Mostre para ele que você tem uma vida interessante e que por isso você vai escolher com quem você vai compartilhar sua vida, com um homem que mereça receber o seu tempo, o seu carinho e a sua atenção. Outro fator essencial é a sua capacidade de ser honesta consigo mesmo. E você tem que ser honesta com você, mesmo que isso de certa forma possa ferir o seu orgulho. Então, que tal começar a definir o que é o amor para você? Com certeza não é levar meses esperando ele se decidir se quer ou não ter uma relação monogâmica com você. Mas Dulce, e se eu pressionar e ele se afastar? E se ele me deixar, o que eu faço? Espera um pouco. Se ele não está pronto para o tipo de relacionamento que você quer, é melhor que você saiba agora do que daqui a um mês ou quem sabe daqui a um ano, você concorda? Lembre-se, o seu tempo é valioso e você não deveria perdê-lo ou desperdiçá-lo gastando com o cara errado. Porque cada dia que você passa namorando com um homem que não quer o tipo de relacionamento que você procura, é um dia que você perdeu com um homem que não merecia estar do seu lado. Bom, antes da gente encerrar, eu quero te convidar para uma reflexão. Eu gostaria que você pensasse um pouco em qual dessas categorias dessas mulheres que eu descrevi acima que você sente que você se encaixa nesse momento.
Quais são as perguntas que até hoje você não fez, mas que se você passasse a fazer daqui para frente, melhoraria a forma de você interpretar as questões que estão ligadas aos seus relacionamentos, principalmente em relação às intenções do seu parceiro. E por fim, qual é o posicionamento que você ainda não teve, mas que se você tivesse, te ajudaria a chegar mais perto desse relacionamento de alto valor que você procura para você? Bom, com essas perguntas eu encerro aqui essa terceira aula e verdadeiramente desejo ter ampliado seu ponto de vista sobre a mente masculina e sobre como demonstrar o seu alto valor pessoal. Mas me conta, você já está inscrito aqui no canal? E se você não estiver, faça isso agora, se inscreve e também ativa o sininho para você ser notificada sobre as novidades aqui no canal em primeira mão. Também te convido a dar o seu joinha, porque assim o YouTube vai entender a relevância desse conteúdo e distribuí-lo para mais mulheres. E deixa aqui abaixo os seus comentários. Isso ajuda na minha evolução pessoal permanente, à medida em que eu vou disponibilizando esse conteúdo para você e você vai me dando feedback sobre ele. Eu quero te agradecer por ter ficado aqui e assistido essas 3 aulas e com certeza a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal.